E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre mais um dos absurdos, né, que a gente vê nesse mundo aqui, mais uma das incoerências, mais uma das irracionalidades, né? Porque parece que a gente ainda vive na época medieval, né? Tantos absurdos que a gente ouve falar, o mundo que ainda se encontra em guerra, guerra por território, guerras religiosas entre judeus e palestinos. É daí que vem a religião, né? Dessas regiões, né? As religiões abrâmicas que dominam o mundo todo, inclusive o Brasil. É dessas regiões que vem, né? Oriente Médio. Como eu falei, né? Palestina, Israel, brigando, né? Entre si, nos dias de hoje ainda, né? Então nós vivemos numa sociedade que ainda está baseada em guerra, em religião, em atrocidades, né? Em perseguições absurdas. E hoje eu queria falar aqui sobre o mais novo santo, né, da Igreja Católica, Carlo Acutis. Carlo Acutis não foi monge, Carlo Acutis não fez nenhum tipo de grande sacrifício pela humanidade, né? Pelo contrário, né? Carlo Acutis foi o santo da modernidade, né? O santo da internet, padroeiro da internet. É disso que a igreja precisava, né? Um jovem, já que a igreja está perdendo, né? Muitos jovens, porque hoje em dia tem muita informação e o público jovem está se evadindo das igrejas, né? Cada vez mais, principalmente da igreja católica, né? E conveniente, né? Que se invente um santo adolescente, um santo que se veste de camisa polo e jeans, e tênis, o santo que jogava Pokémon, que jogava Halo, jogo de tiro, né? Vai, 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 vou matar, tô, sai, tô, morre. Santo Carlo Acutis. Sabe quem era Carlo Acutis? Carlo Acutis, filho de família rica, né, de pais ricos, italianos, né? Olha, que coincidência, né? Logo onde fica Roma, onde fica o Vaticano, né? Os pais do mais novo santo são italianos. Só que ele nasceu na Inglaterra, né? Porque os pais são muito ricos, aí viajaram para a Inglaterra e tiveram um filho na Inglaterra. Então Carlos Acutis tem nacionalidade inglesa, britânica, né? E depois eles voltaram para a Itália, né? Carlo Acutis foi criado por babás, né? Porque pais ricos geralmente ignoram os filhos, né? Mas sempre foi muito religioso, né? Dizem, né? Sempre enfiado na igreja, né? Sempre lá no meio dos padres, né? E segundo consta, né? Ele morreu com 15 anos e nunca teve uma namorada, né? Nunca quis saber de mulher. A mãe dele, questionada, né, respondeu: a única mulher na vida do meu filho é Nossa Senhora. Não precisa falar mais nada, né? 15 anos, leva uma vida normal, rico, né? Costumava viajar com a família nas férias para casa de praia, para passar as férias na praia. Olha o santo, né? Que santo é esse? Que porra de santo é esse, né? Mulher não queria saber, né? Então, sei por que o cara tinha tanto dinheiro, né? Tanto envolvimento social e não queria saber de mulher. A única mulher que ele queria saber é a de Maria.
Mãe de Deus, Maria Virgem, né? Aí o moleque ficou meio famoso, né? Porque ele gostava muito de computação, né? E como ele estava sempre fiado no negócio de igreja, ele começou a fazer site, né? Para enaltecer a fé católica, né? Para pedir voluntariado. Parece que ele fez também um site para catalogar todos os milagres e aparições, supostas aparições, né? De Maria, coisa absurda, né? Coisa absurda, cara. Dia de hoje, caralho, o que eu tô falando, ele tá vivendo na época medieval. Gente acreditando em aparição de santa. Aí tudo bem, ele fez lá o catálogo, né? Fez sites pra igreja católica. Já falaram que o moleque era gênio. Porra, cara, gênio? Qualquer um faz site. Qualquer um faz um site, qualquer um constrói um site, qualquer um estuda computação, engenharia da computação. Ah, gênio. Eu vou explicar para vocês, né? Como eu falei, a igreja católica, ela tá com uma grande evasão de jovens. Olha que conveniente, né? A família desse garoto, uma família italiana, né? Tinha propriedades em vários países, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Propriedade para todo lado, né? Ricos, né? Quanto dinheiro essa família não deu para a igreja? Por quê? Você tem um filho santo? Porra! Você tem um filho santo não é para qualquer família não, cara. É um status social e político muito forte. Hã? E a igreja viu em Carlo Acutis um santo italiano, né? De família italiana, né? Apesar de ter a nacionalidade inglesa, mas um santo de família italiana, padroeiro da internet. Olha que oportunidade, né? Quanto dinheiro essa família não deu para a igreja católica para que esse garoto não fosse canonizado, né? Beatificado e posteriormente canonizado. Segundo informações, o garoto vivia uma vida normal, né? Era um adolescente normal. A única diferença é que ele era fanático pelo catolicismo, só isso, né? Não se sacrificou por nada em momento algum. Jesus falou, né? Se quer me seguir, tá lá na Bíblia, né? Eu não acredito, mas estou falando para os católicos, né? Para quem é coerente com a sua fé. Jesus falou para você ser santo, né? Primeiro você tem que abrir mão de todos os seus bens, doar aos pobres, né? E me seguir, porque não há como seguir a Deus e ao dinheiro. Só que Carlo Acutis continuou usufruindo de todo o seu dinheiro, inclusive da sua fama, né? Como religioso. Não abandonou nada, não deu o seu dinheiro aos pobres, continuou usufruindo de casas de praia, continuou jogando seu videogame, continuou frequentando a escola, tudo como um adolescente comum, né? Aí o que acontece? O garoto com 15 anos apareceu com leucemia, câncer no sangue. Agora, olha só a incoerência, cara. Olha só a incoerência. O que é santo não pode ter mácula, né? Onde está a presença de Deus, o ungido de Deus, não pode ter mácula. Não pode ser manchado por doença, por corrupção, né? Só que Carlo Acutis pegou leucemia. Por quê? Porque era um garoto comum, pô. Era um garoto comum. Não tinha nada de santo, né? Aí depois que ele morreu, inclusive quando ele estava doente, ele ainda ofereceu o sacrifício, né? Sacrifício involuntário, né? Porque leucemia é uma coisa que dá em você involuntariamente, né? Deu nele involuntariamente. Então não foi sacrifício nenhum, né? Foi simplesmente uma morte comum que ele não pôde evitar, né? E diferente de Jesus, que se ofereceu em sacrifício, é diferente, né? Diferente da maioria dos santos que foram mártires. Gente que defendeu o cristianismo e morreu por conta disso, né? Aí esses foram santificados, né? Mas geralmente o santo, né? Ele é martirizado, né? Passa por um martírio em nome de Jesus, por um sofrimento que ele poderia evitar, que não foi o caso de Carlo Acutis, que teve leucemia, foi tratado normalmente e morreu no hospital. Jesus não curou, né? E aí como é que pode, né? Uma pessoa que seria santa, ungido de Deus, né? Que teria que ter um corpo incorruptível, uma saúde incorruptível, porque onde está Deus não pode ter mácula, como eu falei. Onde está Deus, não está a presença de Deus, o ungido de Deus não faz sentido. O que é santo é puro. Não pode ser alvo de corrupção, de doença. Não pode, é puro. Tanto é que o santo cura, né?
O santo cura outras pessoas. Mas como é que pode algo que é santo, que cura outras pessoas, não curar a si próprio? Por quê? O milagre, né, que disseram que aconteceu, que levou o Carlo Acutis a ser considerado santo, né, beatificado, depois santificado, parece que foi santificado agora em setembro, né? Acho que foi 7 de setembro de 2025 agora. Foi a canonização dele, né? Padroeiro dos internautas, padroeiro da internet. Segundo consta, o milagre que supostamente ele fez foi que tinha um relicário dele, né? Um pedaço de roupa dele exposta aqui no Brasil, acho que em Mato Grosso, e uma criança que estava com pancreatite, não estava comendo, né? Estava debilitada, encostou lá no relicário e depois começou a melhorar e foi curada, né? Ficou curada. Aí pronto, milagre. Ou seja, a roupa do cara tem o poder de curar outras pessoas, porque estava em contato com o corpo dele, né? Então a roupa dele é santa, ficou santa, né? E curou outras pessoas, mas não curou ele mesmo da leucemia. Olha a incoerência, é uma incoerência total, cara. Total e absoluta. É coisa de maluco mesmo, sabe? Podem falar aí que a gente está desrespeitando. Cara, eu tenho direito à minha crítica, eu tenho direito à minha opinião, né? Eu acho que eu não estou desrespeitando ninguém. Quem está me desrespeitando, quem está desrespeitando a sociedade, são esses malucos que vêm com essas mentiras, com esse teatro todo, fazer a gente de idiota, né? Ainda tem gente que acredita nessas bobagens, né? Aí outra coisa, né? Disseram, né? Que o santo que não conseguiu se salvar, né? Da leucemia, porra, para Deus seria fácil, né? Para alguém que é santo seria fácil eliminar o câncer do sangue. Muito fácil, né? Ó, como o garotinho foi curado de pancreatite, né? Muito provavelmente esse garotinho estava sendo tratado, né? E o organismo dele melhorou naturalmente. Iria melhorar tendo ele encostado em relicário de santo ou não, né? A maioria a gente sabe que é assim, né? Quanta gente por aí não encosta em porra nenhuma santa e se cura, né? Outros nem doença tem, né? Eu, por exemplo, sou ateu, nunca tive doença, né? Então nunca precisei encostar em porra de relicário nenhum para me curar, né? Nem tão pouco de medicina eu preciso. Então eu sou mais santo do que o santo Carlo Acutis, né? Será que quando eu morrer o pessoal vai encostar na minha roupa e vai ficar curado, né? Eu não tenho doença, pô. Pra mim, santo é isso. Santo é separado da humanidade. Separado das doenças da humanidade. A palavra santo, etimologicamente, quer dizer separado. Carlo Acutis não era separado. Carlo Acutis jogava Halo, que é um jogo de tiro, né? Mata, 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 pega, pega. Jogava Pokémon. Santo jogando Pokémon. Caralho, não tinha que estar evangelizando, não, caralho. Santo tirando férias com família milionária, em casa de praia. Não era pra ele pegar esse dinheiro e dar pros pobres, não. Santo tirando férias na praia com a família. Puta que pariu, né? Só porque fez sitezinho pra igreja católica, né? Fez site enaltecendo a fé católica, fez site chupando as bolas do Papa, né? Se der um tiro no saco do Papa, acertava a boca do Carlo Acutis. Eu não tenho que ter respeito por idiotice, me desculpe. E ficar ofendidinho aí, fazer o quê? Né? Vocês me ofendem também, né? Vocês ofendem toda uma sociedade que está à mercê dessa religião envolvida com política, né? Só está fudendo a vida do povo, só está fazendo esse povo mais idiota, cada dia mais cresce o número de imbecis nesse planeta, né? Como costumo dizer, acho que é por isso que os alienígenas não desceram aqui ainda, né? Porque eles não identificaram que existe vida inteligente na Terra. Até agora eu não vi vida inteligente nesse planeta, né? Como eu falei, 2025, nego fazendo guerra religiosa, né? Judeus, palestinos, Rússia, Ucrânia, todo mundo querendo território, né? Matando um monte de criança, matando um monte de inocente, né? Tudo por território, tudo por religião. Essa terra é minha, foi Deus que me deu. Puta que pariu, caralho. Caralho. É foda, cara. Então o que eu tô falando é muita incoerência, cara. Um santo, né? Que viaja, que gostava muito de viajar, de passear, né? De frequentar a praia, né? Adorava ficar na praia. Eu li que ele ficava na praia às vezes o dia inteiro, né? Aí de tarde ia pra igreja. Fazia site. Quem faz site pra se beneficiar, cara. Seja financeiramente, seja pra aparecer como santo, né? Pra ganhar prestígio. Imagina essa família, né? Tendo um filho santo. Olha que coincidência, uma família italiana, né?
de pais milionários, que já devem ter doado muito dinheiro para a Igreja Católica, né? Para quê? Para que seu filho fosse considerado santo. Um garoto comum, que vivia uma vida comum, que jogava videogame. A única coisa que ele fazia que não tinha namorada, né? Que parece que esses santos da igreja sempre são meio homossexuais, né? Meio assexuados, sei lá, né? Que não existe ninguém assexuado, né? É mais homossexual. O homossexualismo na Igreja Católica, entre as lideranças, já é direto, né? Até o Papa anterior, o Papa Francisco, falou: chega de tanta bichice na igreja. Ele não aguentava mais tanto só falar nisso, né? Padre Fábio de Mello agora aí, né? Teve com depressão, né? Pelo jeito tava com depressão porque homossexual que não podia dar o cu, né? Porque a igreja não deixa, né? A igreja diz que o homem de Deus é santo, né? Mas os homens de Deus estão tudo aí fudidos, cheio de problemas de saúde, né? Cheio de corrupção, é pedofilia na igreja, abuso sexual direto, alcoolismo, tudo isso aí, né? Aí aparece o padre Fábio de Mello, né? Que sempre foi um padre esquisito, né? O cara ia lá rezar a missa ou aparecer em público com a calcinha apertada e enfiada na bunda, pô, que padre é esse, né? A mulherada enchia, né? É mulher e viado que corria atrás desse padre, né? Porque é show da fé, né? Não tem nada com espiritualidade, entendeu? É gente cheia de tesão correndo atrás de gente. O padre Fábio de Mello foi acusado por uma deputada aí de ser homossexual, né? Dizem que ele pegava vários garotinhos lá em Petrópolis, a cidade aqui do Rio de Janeiro, né? E ele fica levantando bandeira de casamento gay, né? Como é que um padre está numa igreja tradicional como a Igreja Católica, né? Numa religião tradicional, conservadora, que não aceita o homossexualismo, que não aceita o casamento de gay, e o padre fazendo militância de casamento gay, né? Aí me aparece aí todo deprimidinho, né? O cara mal galã, né? Cuida da barba, calcinha apertada enfiada na bunda, todo elegante, né? O que um padre quer com isso, né? Padre geralmente é voto de pobreza. Padre geralmente é um cara que não exalta suas características físicas, até mesmo para não distrair o seu rebanho, não distrair as mulheres, né? Não estimular a sexualidade, mas não é isso que acontece, né? E a igreja também usa muito isso, né? Esse teatro, né? Essa sedução, cantores gospel, padres cantores. Padre Marcelo Rossi é outro também, né? Muito provavelmente tem um traço homossexual muito forte, porque ele passou por uma profunda depressão, que eu não consigo entender como é que o homem santo fica deprimido, né? Jesus não cura tudo, cara. Esses caras não são ungidos de Deus. Tô falando bobagem, não. Esses caras são considerados ungidos. Eles vivem dentro de igrejas. Eles moram dentro de igreja, que é considerado território santo. O diabo não entra. Como é que esses caras estão todos cheios de doença, deprimidos, né? Padre Antônio Maria teve que fazer várias operações no joelho, né? Cadeirante, virou cadeirante, né? Vive fazendo missa, celebrando missa na cadeira de roda, pô. Que operou o joelho, a medicina operou o joelho dele. Ele é ungido de Deus, mas não usa óculos, tem problema de vista. Deus não cura nem miopia, caralho. Então é uma incoerência do caralho. Se é santo, se a igreja é um local considerado santo, os homens que vivem dentro da igreja tinham que ser santos, né? Mas não é isso que acontece, porque a gente sabe que é tudo teatro, né? Eu tô falando, isso ainda é uma questão medieval. Nós estamos vivendo numa época medieval. Medieval por quê? Porque essa é a característica da Idade Média. Caralho! Já se passaram séculos. E nós ainda estamos nisso. Gente querendo encostar. Outra coisa que eu ia falar do Carlo Acutis, né? Também está se falando por aí, né? Que quando foram exumar o corpo dele para colocar em exibição pública, né? Porque foi beatificado e depois foi santificado agora, né? Disseram que o corpo estava intacto. Mentira. Né? A própria igreja, ela revelou que o corpo estava com a decomposição normal. Né? Depois de um ano acho que ele foi exumado, depois de um ano de enterrado, estava com a decomposição normal. Algumas partes estavam ainda, né, preservadas e outras já estavam decompostas. E aí o que se fez? Se recompôs o corpo de Carlo Acutis com procedimentos especiais, né? Acho que até com cera, espécie de tipo uma cera, né? Para imitar o rosto dele, né? Que diz que a reconstituição ficou quase que perfeita, né? Então foram utilizadas técnicas de preservação e de reconstituição, principalmente do rosto, e o corpo dele está em exibição lá em Roma. E as pessoas idiotas acreditam que aquele corpo ali, depois de um ano, estava daquele jeito dentro do túmulo, cara.
dentro do caixão lá, conservado. Não, cara, foi técnica de reconstituição. Teatro, né? Boa parte do corpo de Carlo Acutis, depois de um ano, provavelmente devia ter mais, praticamente só osso, né? E alguns pedaços de carne, talvez, de acordo com a temperatura do onde ele foi enterrado, umidade, tudo isso interfere, né? A ausência de oxigênio, né? Conserva mais o corpo, né? Uma espécie de mumificação. Mas o corpo dele estava normal, não tinha nenhum sinal de nada sobrenatural. Como eu falei, foi reconstituído. E a gente tem que lidar com toda essa bobagem, né? E hoje estou mais uma vez aqui no canal Ralph Gomes, Pare para Pensar, para a gente poder falar a verdade, mostrar as coisas como elas são, mostrar toda a hipocrisia que existe por trás de tudo isso, né? Uma igreja que ainda é altamente teatral, né? Mente descaradamente, né? Falando que homens são santos, que alguém toca em alguma coisa e fica curado. Tudo bobagem, né? Tenho direito à minha opinião, sabe? Já que diz respeito à minha inteligência, né, eu tenho direito também a fazer minha crítica aqui, né? Quem quiser acreditar no que quiser, foda-se, mas eu acho que a sociedade só está piorando por causa desses ignorantes. Gente idiota acreditando no sobrenatural, caralho. Carlo Acutis. O santo que jogava Pokémon, jogava Halo, jogava Mario Bros, Super Mario Bros, passava suas férias na sua casa de praia, o dia inteiro na praia curtindo, estudava normalmente, não se sacrificou por nada nem por ninguém, né? Talvez tenha feito alguma caridade, tinha dinheiro para isso, né? Morreu de leucemia aos 15 anos porque Deus não curou a leucemia dele, né? Ele ainda ofereceu o suposto sacrifício dele, né? O sofrimento dele é o Papa, né? Cada das figuras mais corruptas que existe nesse planeta, né? Tanto é que esse Papa que tá aí, praticamente foi eleito pelo Trump, né? Que Trump falou, eu quero um Papa americano. Não deu em outra, né? Papa Francisco morreu, entrou o quê? Um Papa americano. O primeiro Papa americano. Que coincidência. Agora a gente tem o primeiro santo digamos assim, da geração Z, né? O primeiro santo, acho que eles falam millennium, primeiro santo millennium, santo do millennium, ou seja, pessoas que nasceram entre 1980 e final de 1990, né? Então o primeiro santo do millennium, né? O primeiro santo da geração Z, que usa computador e joga, fica matando os outros no jogo, né? Primeiro santo da era digital, padroeiro da internet, tá bom, né? No momento em que, como eu falei inicialmente, a Igreja Católica está sofrendo grande evasão de jovens, porque agora existe muita informação, né? Então muitos jovens estão se evadindo dessa bobagem de conservadorismo, essas besteiras medievais, né? Muitos estão saindo fora, então nada mais interessante do que pegar um santo, um jovem italiano, né? Um jovem de família italiana, né? Um jovem inglês de origem italiana, cujos pais eram italianos, sede de Roma, sede do Vaticano, né? E jovem, né? Para fazer identificação com os jovens que jogam videogame, que usam calça jeans, que usam tênis. É o novo estilo do santo, né? Pois é, gente. Fazer o quê, né? Ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!